Durante séculos, milhões de cristãos foram ensinados a acreditar que existe uma obrigação espiritual chamada dízimo. 10% da renda. Um princípio que, segundo muitos líderes religiosos, deve ser obedecido fielmente. Mas uma pergunta importante precisa ser feita. Isso realmente está no Novo Testamento? Ou será que, ao longo dos séculos, algumas interpretações foram além do que a Bíblia realmente ensina? Para responder essa pergunta, precisamos voltar às origens. Muito antes das igrejas modernas, muito antes das instituições religiosas, precisamos voltar à própria Bíblia. A Bíblia fala muito sobre generosidade. Mas quando olhamos com atenção para o Novo Testamento, encontramos algo interessante. A contribuição cristã nunca é apresentada como uma obrigação legal. Pelo contrário, ela é descrita como um ato voluntário, algo que nasce do coração. Jesus nunca estabeleceu uma porcentagem obrigatória. Os apóstolos também não criaram um sistema de cobrança. O que encontramos nas Escrituras é um ensino claro sobre amor, generosidade e cuidado com os necessitados. Paulo escreveu que cada um deve contribuir conforme decidiu em seu coração, não por obrigação, mas com alegria. Esse princípio muda completamente a forma como enxergamos a contribuição cristã. Ela deixa de ser um imposto religioso e passa a ser uma expressão de gratidão a Deus. Mesmo assim, ao longo dos anos, muitos líderes religiosos passaram a ensinar que o dízimo continua sendo obrigatório. Um dos textos frequentemente utilizados para justificar essa ideia está em Hebreus capítulo 7. Nesse capítulo, o autor menciona o episódio em que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Alguns usam esse trecho como prova de que os cristãos também devem dar o dízimo hoje. Mas quando analisamos o texto com cuidado, percebemos algo diferente. O objetivo do capítulo não é ensinar sobre contribuição financeira. O autor está explicando algo muito mais profundo, a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Ele apenas menciona um episódio do Antigo Testamento para ilustrar esse argumento. Em nenhum momento o texto ordena que os cristãos devam continuar praticando o dízimo. Ainda assim, muitos pregadores utilizam essa passagem como ferramenta de pressão espiritual. Infelizmente, em alguns casos, a interpretação bíblica acaba sendo usada para sustentar interesses financeiros. O problema não está apenas na interpretação de textos isolados. O problema aparece quando o dinheiro passa a ocupar o centro da mensagem. Em muitas igrejas hoje, uma parte significativa do culto é dedicada a falar sobre dízimo e ofertas. Às vezes, 10, 15, até 20 minutos inteiros são usados para incentivar contribuições financeiras. Para muitos membros, isso se torna cansativo. A sensação é de que o foco deixou de ser a palavra de Deus e passou a ser a arrecadação. Mas a missão da igreja nunca foi levantar recursos. A missão da igreja sempre foi cuidar de pessoas. Outro problema frequente é a falta de transparência. Muitos membros contribuem fielmente, mas não sabem para onde o dinheiro está indo. Não existe prestação de contas, não existe relatório, não existe clareza sobre como os recursos estão sendo utilizados. E quando surge alguma necessidade na igreja, como uma reforma ou manutenção, muitas vezes aparece um novo apelo financeiro. Quem pode contribuir com 50? Quem pode ajudar com 100? As ofertas extras começam a surgir enquanto o destino do dinheiro já arrecadado continua desconhecido. Isso gera dúvidas, frustrações e desconfiança. Em algumas estruturas religiosas modernas,
a igreja acaba funcionando quase como um sistema administrativo. O pastor local presta contas a um ministério maior e envia contribuições regulares para a organização. Isso cria uma espécie de estrutura financeira que precisa ser mantida. O risco é que, nesse modelo, a prioridade deixe de ser cuidar das pessoas e passe a ser sustentar a estrutura. Quando isso acontece, o espírito da igreja primitiva se perde. A Bíblia não condena que líderes espirituais sejam sustentados pela comunidade. Na verdade, o próprio Novo Testamento afirma que aqueles que se dedicam ao ministério podem viver do Evangelho. Mas existe uma diferença importante entre sustento e exploração. Um pastor não é apenas alguém que dirige cultos. Ele é alguém que serve, alguém que acompanha vidas, alguém que carrega fardos junto com o rebanho. Quando o ministério se resume a falar no púlpito e pedir contribuições, algo essencial foi perdido, porque o verdadeiro pastoreio acontece longe do microfone. Ele acontece nas visitas, nas conversas, nas orações silenciosas e no cuidado com as pessoas. Quando a obra de Deus é conduzida com amor, transparência e dedicação genuína, algo bonito acontece. As pessoas contribuem naturalmente, não por pressão, não por medo, não por obrigação, mas por gratidão. Elas veem vidas sendo transformadas, veem pessoas sendo ajudadas, veem o Evangelho sendo vivido de forma prática. E então o coração se abre. A generosidade surge de forma espontânea. Foi exatamente assim que a igreja primitiva funcionou. Eles não eram movidos por regras financeiras, eles eram movidos por amor. A discussão sobre o dízimo continuará existindo. Alguns defendem que ele ainda deve ser praticado. Outros entendem que a nova aliança trouxe um modelo diferente. Mas existe algo que permanece claro nas Escrituras. Deus não está interessado apenas em porcentagens, Ele está interessado no coração. A verdadeira generosidade não nasce da obrigação, ela nasce da gratidão. Porque quando a obra de Deus é feita com verdade, amor e cuidado pelas pessoas, o povo contribui naturalmente. Não porque alguém exigiu, mas porque o coração reconhece que vale a pena participar daquilo que Deus está fazendo.